Olá, eu me chamo Cássio Ranieri, sou antropólogo, pesquisador e, como eu costumo dizer há algum tempo, sou um trabalhador da cultura. Um dentre tantos, né? Por isso, tenho aplicado meus conhecimentos e técnicas em favor do fortalecimento das políticas públicas e ações no campo do patrimônio cultural e museus. Aí foi pensando em formas de democratizar o acesso aos museus e falar de patrimônio para geral que surgiu o Patrimônio Cast, um podcast feito fora do estúdio com especialistas para não especialistas. Então, bora dali! A partir de agora, você é nosso ouvinte caminhante. Vamos descobrir um pouco mais sobre nossas referências culturais. Você já deve ter se perguntado: o que danado é patrimônio cultural? Ou, afinal, que museu é aquele ali, hein? Então, vamos embora! Nesta temporada, vamos visitar 4 museus em Pernambuco e suas exposições. A gente vai circular por esses espaços, corredores e falar sobre nossas identidades culturais. Sim, e para isso, teremos sempre um convidado ou uma convidada para partilhar suas impressões e conhecimentos. Então, vamos ou bora! O Patrimônio Cast é um projeto contemplado pelo Edital de Ações Criativas do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura, com recursos provenientes do Governo Federal. O Museu do Estado de Pernambuco, fundado em 1929, fica ali, pertinho, no bairro das Graças. Localizado no cruzamento entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua Amélia, o MEP se encontra próximo ao rio Capibaribe. Assim que tu chega lá, é possível observar uma área com mais de 9.000 metros quadrados, que inclui o estacionamento, um conjunto de jardins que possuem esculturas e vasos de cerâmica portuguesa. Ao chegar na área construída, olhando para a escadaria da entrada principal, é possível atentar para as estátuas de mármore que representam as musas das artes. No terraço lateral e na área dos fundos estão dispostos canhões de artilharia holandesa e portuguesa. O edifício museu está instalado num palacete datado do século XIX e seu acervo possui valor inestimável para nossa pernambucanidade. O MEP é composto por diversos objetos, como peças arqueológicas, etnográficas, objetos religiosos afro-brasileiros, indígenas, pinturas e gravuras centenárias, dentre outras. O MEP possui uma biblioteca especializada em arte, história, antropologia e ciências correlatas. Lá, você encontra milhares de títulos e catálogos de salões e de exposições individuais e coletivas. Já viu que o Museu do Estado é uma referência quando o assunto é memória e pernambucanidade, né? Estamos aqui no MEP e ao meu lado está o nosso convidado de hoje, que nos guiará nesta visita. André Soares, mais conhecido como André Pagé, é historiador pela Unicap, mestre em arqueologia pela UFPE e atua como historiador, técnico em conservação e preservação de acervo do museu. Agora vamos entrar no espaço Cícero Dias. Estamos aqui na entrada da exposição de longa duração, que recebe o título Pernambuco, Território e Patrimônio de um Povo. Agora, pensa aí, essa é uma das exposições que o museu oferece ao público e só ela já dá os argumentos necessários para tu bater no peito e dizer que tem orgulho de ser pernambucano. Mas vamos falar com quem sabe, com o cara que é especialista e que hoje abre as portas para nossos ouvintes caminhantes. André, muito obrigado por nos receber e abrir as portas do museu. Você pode falar um pouco sobre o museu e quais exposições atualmente ele abriga? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, falar que para mim é sempre muito gratificante estar apresentando o museu, porque, querendo ou não, apresentar o Museu do Estado de Pernambuco é apresentar um pouco da história, é apresentar um pouco da cultura, é apresentar um pouco do patrimônio pernambucano, o que me faz ter muita honra dessa tarefa que eu desenvolvo aqui no museu. Bem, o museu ele é dividido basicamente em 2 espaços.
primeiro, o Casarão do século XIX, que traz uma exposição fixa, trazendo como o pano de fundo, vamos por assim dizer, o Recife do século XIX, como era o cotidiano de uma família do século XIX e a relação desse cotidiano com a cidade do Recife. Já aqui no Espaço Cícero Dias, nós temos nossa segunda exposição de longa duração, que é justamente como foi apresentado, Pernambuco, Território e Patrimônio de um Povo. Essa nossa segunda exposição, ela acaba tendo uma característica um pouco diferente da exposição do Casarão, e eu vou explicar por quê. Porque nesse caso especificamente, houve uma preocupação em se trazer Pernambuco de uma forma mais ampla, Pernambuco de uma forma mais geral. Inclusive, a gente pode já perceber nesse sentido como nós posicionamos o início, né? Como vocês podem perceber aqui, tudo começa com a representação de um mapa, trazendo algumas características geomorfológicas, né, ou do que nós podemos chamar de mesorregiões do estado de Pernambuco, trazendo já de cara aquilo que a gente aprende desde pequeno no colégio, que é justamente aquela divisão macro que o estado de Pernambuco tem, que é justamente a parte do litoral, que é chamada Zona da Mata, uma parte que fica na região central, que é chamada de Agreste, e a parte, vamos dizer assim, depois do Agreste, que é justamente a representação do sertão. Então, como a gente tem essa preocupação em retratar essa questão territorial e geográfica, foi interessante pensar em trazer essa fauna e essa flora. E aí nós trouxemos para essa exposição uma representação considerada mais antiga da fauna e da flora pernambucana, feita inclusive no século XVII, como vocês podem perceber, essas imagens que nós trazemos para cá, que foi derivada de pesquisadores e cientistas holandeses que vieram junto com Maurício Nassau, mais precisamente Marggraf e Barleusz, como também a gente tem a representação também da questão da fauna e da flora, feita por um artista pernambucano chamado de Tele Júnior, que traz também, né, nesse caso especificamente, são pinturas do século XIX, que tem essa característica retratística. São pinturas que muitas vezes podem passar como verdadeiras fotografias, representando exatamente essa questão da fauna e da flora daqui de Pernambuco, de uma forma em que a pessoa, o visitante que vai vir, ele consegue ter muito bem essa ideia de como era essa fauna e a flora e fazer, de uma certa forma, um comparativo. Será que alguma coisa dessa flora e dessa fauna mudou? Será que houve alterações? Será que não houve? Então, essa é a primeira representação da questão do território que nós trazemos para cá. E é interessantíssimo, porque nós vemos aqui, de um lado, pinturas há muito tempo produzidas, também vemos, por outro lado, essas iconografias e, como você falou, a partir desses conteúdos históricos, nós conseguimos nos localizar no tempo e entender também o que é que mudou, né? Inclusive hoje, no tempo em que a gente vive, onde as questões climáticas são imperativas, a gente chega a falar do antropoceno, né? Quer dizer, de uma era em que os seres humanos é que vão decidir os acontecimentos geológicos da Terra. Mas essas representações também, elas servem como um conteúdo que fala sobre as nossas referências culturais. Então hoje todo mundo tem um celular na mão, consegue tirar uma foto, tem geomapeamento, georreferenciamento. E como é que tu vê a importância do museu nessa experiência de colocar ao longo do tempo a diversidade do bioma pernambucano? É interessante porque a gente pode perceber que é um fenômeno do século XX para o século XXI, a ampliação do que nós chamamos de ambientes urbanos. Consequentemente, com a ampliação desses ambientes urbanos, acaba que acontecendo que todo o processo, todo não, mas boa parte do processo da flora e da fauna, principalmente aquilo que era localizado no litoral de Pernambuco, vai sendo cada vez mais reduzida para construções de casas, para construções urbanas, para processos ligados a esse ponto de urbanização. Então, quando o museu ele traz essas pinturas do século XIX, mostrando justamente esse bioma do qual Pernambuco
ele tem dentro desse contexto é muito interessante. Por quê? Porque a pessoa que vem visitar o museu, ela já pode, já nesse primeiro momento, fazer justamente essa interposição. Ela identificar que, justamente por conta dessa questão da atualidade, nós estamos tendo esse processo de urbanização que, consequentemente, vem reduzindo, vem trazendo uma série de problemas para a vida das pessoas, que tem muito a ver com a questão do aterramento do mangue. Maravilha, André. Agora a gente vai circulando pela exposição e entramos no ambiente que trata das primeiras ocupações. Daqui eu já consigo ver os principais vestígios da arte rupestre em Pernambuco, tem fotografias de sítios arqueológicos, objetos arqueológicos, com destaque para as séries líticas de cerâmica. Qual a importância, André, deste conteúdo expográfico e quais os fatos curiosos podemos encontrar por aqui? Bem, de uma maneira geral, a historiografia brasileira ela vem repensando aquilo que foi, durante muito tempo, classificado como pré-história. Por quê? Porque existe, de uma certa forma, muitas vezes, uma visão pejorativa quando você utiliza esse termo pré-história. Parece, inclusive, que os habitantes que aqui estavam antes da chegada dos portugueses, eles não tinham história. Se eu coloco um pré-história, passa essa ideia. Então, a própria historiografia está revendo essa forma de se classificar como pré-história. Outro ponto muito importante é mostrar que, mesmo antes da chegada dos europeus, mesmo antes da chegada, vamos dizer assim, dos portugueses, já existia um processo de uma construção identitária, uma construção cultural, uma construção, inclusive, patrimonial, porque a gente pode falar que, a partir do momento que esses grupos que estiveram aqui há 2.000, 3.000, 5.000 anos do presente, e quando eles fazem essas gravuras que vocês podem ver, eles estão, de uma certa forma, construindo um elemento que a gente pode classificar como patrimônio, um patrimônio material. Então, esses grupos que aqui estiveram, eles edificaram patrimônios, esses grupos que aqui estiveram, eles produziram cultura. E aí, muitas vezes, na cabeça de muita gente, infelizmente, passa-se uma ideia de que a história brasileira ela só começa em 1500. Então, isso aqui é um elemento muito importante e mostra, inclusive, como você acabou de falar, uma variedade muito interessante de se mostrar, que a gente traz aqui não apenas os elementos, como eu acabei de falar, de uma construção de uma cultura material, como elementos que são utilizados pelo cotidiano desses grupos que aqui estiveram antes dos portugueses. Então a gente vai ver instrumentos líticos, que são popularmente chamados, vamos dizer assim, de minerais, que eram utilizados como ferramentas. Essas ferramentas elas tinham dois tipos de composição, elas tinham tanto do ponto de vista do que nós chamamos de utilitário, como também do ponto de vista de adorno, ou seja, a gente pode encontrar em alguns desses instrumentos algumas representações que são identitárias também. A gente tem as cerâmicas, que também podem ser classificadas sobre vários tipos de tipologia. Então a gente percebe que nós temos cerâmicas que saíram utilizadas no cotidiano, cerâmicas que eram utilizadas como objetos funerários, que é o que nós chamamos de urna funerárias. Então, esse setor aqui, ele vai trazer exatamente essa demonstração dessa pluralidade, tanto cultural, tanto identitária, tanto histórica, que já existia no Brasil antes mesmo da chegada dos portugueses. Maravilha, esse material é riquíssimo. Nas paredes nós encontramos mesmo, são pedaços de rochas, que foram certamente retirados desses sítios arqueológicos, e muitas outras peças. Ali é uma urna, me parece marajoara. Só uma coincidência? Nós temos alguns modelos, Nós temos, de fato, cerâmicas da cultura marajoara, como a gente tem também cerâmicas que são classificadas como tupi-guarani. Nós temos algumas cerâmicas que não têm um processo de catalogação. Então a gente tem uma variedade, de fato, muito grande de cerâmicas. E o mais interessante, que eu sempre costumo falar para as pessoas que vêm visitar o museu, é que essas cerâmicas, elas, de uma certa forma, elas podem representar especificamente um desses grupos, uma dessas populações, como ela também pode trazer informações de como eles viviam, como eles se relacionavam com a natureza, como eles vão, de uma certa forma, se utilizar desse tipo de instrumento para o seu cotidiano. E, André, só uma curiosidade, como é que a gente sabe de qual ano, de quando essas peças foram produzidas? É possível chegar a esse estudo e como é que ele é produzido? Bem, existem dois tipos de processo de coleta, Existe o processo que se é feito do que nós chamamos de uma escavação arqueológica,
quando literalmente uma equipe de arqueologia, composto por arqueólogos, eles fazem um processo de escavação. No momento em que se faz esse tipo de escavação, todo o material proveniente da escavação, ele pode nos fornecer dois tipos de datações. Existe um tipo de datação que é chamada de datação relativa, que é justamente a relação que você dá da datação em relação a que camada, né, do solo, a que camada do terreno esse objeto ele foi retirado. E existe um outro tipo de datação que é chamada de datação absoluta, que é quando se vai se utilizar outras técnicas que faz uma datação diretamente na peça. Geralmente, as peças de cerâmicas, elas são utilizadas uma técnica chamada de termoluminescência. Então a gente tem esses dois modelos de datações. Especificamente das cerâmicas que nós temos aqui, como a maioria delas, elas não foram, vamos dizer assim, elas não passaram por um salvamento arqueológico, então é muito difícil a gente dar uma datação exata desse nosso acervo cerâmico que nós temos no museu. Massa. André, tu sabe coisa demais. Rapaz, tu tá aqui há quanto tempo no museu? Eu tenho mais de 10 anos aqui no museu. 10 anos, só no MEP, só né? No MEP, Deixa eu te fazer uma pergunta que eu tenho feito aos meus convidados. Eu digo que eu sou um trabalhador da cultura, porque como antropólogo eu escolhi descobrir os enredos, né, que compõem nossas expressões culturais. E você, enquanto trabalhador da cultura, de museu, como arqueólogo, historiador, como é que tu se define enquanto esse trabalhador da cultura? Bom, eu acho que o papel mais importante que eu, trabalhando aqui no museu, tento trazer é um pouco da desmistificação que existe com relação à nossa história e, consequentemente, à nossa cultura. Então, existe um processo, infelizmente, dentro da mentalidade de muitos brasileiros, de homogeneização. Isso, para mim, é uma coisa que o museu ele tenta desconstruir, mostrando que existe uma variedade cultural, existe uma variedade identitária, nem todo povo originário dormiu em rede, nem todo povo originário morava numa oca, nem todo povo, ou seja, existe um processo de heterogeneidade que é preciso que a gente destaque isso, porque senão a gente acaba sempre vendo o povo originário como uma pessoa monolítica, como uma cultura monolítica, e na verdade não. Então quanto mais a gente demonstra essa pluralidade, quanto mais a gente demonstra que esses grupos eles eram heterogêneos, e que bom que eles eram heterogêneos, melhor de se compreender como é o funcionamento deles, melhor de se compreender como é que eles vivem, como é que eles se aproveitam do território e, consequentemente, melhor de se compreender a forma como nós, que não estamos inseridos diretamente junto a eles, como eles devem ser preservados, com a forma que nós devemos nos relacionar com ele. Isso, querendo ou não, vai, de uma certa forma, reduzir todo esse problema que a gente passa de vários preconceitos, tanto preconceitos com alguns vocabulários, como muita gente diz assim, amanhã é dia de índio, então não vou fazer nada. Isso é uma forma extremamente preconceituosa. É como dizem também assim, aquilo ali é um museu, como se fosse algo sem uso, algo que tivesse abandonado, né? Ou fosse antigo, né? Exatamente. É muito interessante isso que você está falando, porque eu sempre costumo dizer que o museu ele é vivo. O museu é uma representação viva e as pessoas tendem a achar que o museu é uma representação morta, que é uma representação estática, que é uma representação não dinâmica. Então isso também é um ponto importante de nós que trabalhamos com o museu, da gente fazer essa mudança de mentalidade que existe na cabeça das pessoas. Massa, massa demais. Agora, estamos entrando aqui no terceiro ambiente e já puxando o gancho da tua fala, essa parte da exposição traz artefatos indígenas, vai trazer um pouco sobre a história, a identidade dos povos originários, que são os verdadeiros donos das terras, né? Eu sei que integra também esse ambiente a coleção Carlos Estevão de Oliveira, e vejo aqui que já estão expostos objetos confeccionados com diferentes materiais e técnicas, por que não dizer tecnologias, apresentando a diversidade cultural dos povos indígenas. E aí eu queria te perguntar quais são os principais elementos desse ambiente e como as pessoas indígenas percebem esta narrativa no museu. Bom, primeiramente, esse aqui é mais um espaço também que vai, de uma certa forma, conotar uma grande pluralidade. Por que eu falo isso? Porque as peças, o acervo etnográfico que nós temos aqui, ele vai contar não só como era o cotidiano desses grupos, também como eles produziam a sua cultura, como eles produziam o seu trabalho,
como eles se relacionavam com suas crianças. E por que eu digo isso? Nós vamos ter desde elementos que nós chamamos de adornos, né, que são indumentárias, como a gente pode ver aqui nessa vitrine, os cocares que são utilizados, como utensílios que eram utilizados no cotidiano, que eram utensílios ligados à questão do cozimento da comida, elementos que eram utilizados, por exemplo, para poder fazer a raspagem de certos alimentos, cerâmicas que eram utilizadas como verdadeiras panelas, nós temos isso exposto, assim como a gente tem também, dentro desse contexto de exposição, alguns instrumentos que são instrumentos musicais que eram utilizados tanto do ponto de vista do entretenimento como também do ponto de vista ritualístico, né? E aí, falando sobre esse processo ritualístico, é sempre interessante também a gente fazer essa relação, mostrando também para acabar, né, para tentar diminuir um pouco dessa questão, deste preconceito com relação às religiosas, às questões religiosas das matrizes indígenas também. Nossa, são muitos objetos, a gente passaria aqui talvez algum bom tempo para observar os detalhes de cada artefato desse. E caminhando agora, seguindo a exposição, nós chegamos num corredor que tem as paredes todas pintadas de vermelho e as luzes cênicas do museu também são vermelhas. Nós temos aqui um momento em que a exposição, o museu resolve falar sobre o processo de globalização que envolveu o pau-brasil, né? A comercialização do pau-brasil. Queria que você falasse um pouco sobre isso, mas me chama a atenção algumas gravuras antigas e, em contraposição, uma imagem de Luiz Paixão, né? E provavelmente ali o objeto dele, o instrumento musical, que ele era rabequeiro. Qual é a ideia expográfica desse corredor? Bem, como a gente falou desde o começo, né, a ideia de que o museu ele é vivo, então as representações elas têm que ser representações do ontem e do hoje, né? E aí essa ideia de se fazer essa sala vermelha é marcar justamente a questão do pau-brasil. Aqui a ideia de fazer também essa passagem em vermelho é para mostrar de uma certa forma que, querendo ou não, o pau-brasil ele foi um dos primeiros instrumentos, né, que motivaram esses europeus, que motivaram esses portugueses de vir para o Brasil. Então, se no primeiro momento o pau-brasil ele tinha uma conotação econômica no sentido de se extrair a tinta vermelha para a questão do tingimento de alguns tecidos, hoje esse pau-brasil ele já não tem mais essa conotação econômica. O pau-brasil, nesse caso, na atualidade, ele é muito mais voltado, ele é muito mais valorizado pela questão da produção dos instrumentos musicais. Então, essa ideia está sempre presente de mostrar o ontem e o hoje. Então, como era a visão do pau-brasil ontem e como é a visão do pau-brasil hoje. É muito interessante, né? Eu sempre fico imaginando como a equipe do museu pensou, né, essas ideias para realmente fazer a gente mergulhar na história e se sentir parte dela. Nessa próxima sala, eu vejo daqui ocupação, açúcar, comércio, conflitos e civilização. Bom, esse ambiente nos apresenta uma expografia que utiliza instalações aéreas, como esse crucifixo, né, barroco de madeira e um conjunto de espadas que estão suspensas no ar, fotografias de canaviais, engenhos e da produção da cana-de-açúcar, né? Estão postos também aqui objetos que faziam parte do cotidiano da sociedade açucareira, como as louças da região do Porto, pinhas, louças orientais e peças do mobiliário. Bom, essa história não é tão doce quanto o próprio açúcar, né, André? E criar um império através da monocultura e da escravização é um legado que exige uma observação crítica. Como você percebe essa história e como o museu desenvolve sua narrativa? Bem, existem dois elementos que precisam ser destacados com relação a isso, né? Como você acabou de falar, né, por mais amargo que possa ter parecido esse modelo de colonização e tendo essa questão da produção açucareira como a base econômica desse processo de colonização, é necessário que a gente entenda que ele aconteceu. Então tem certos acontecimentos históricos que não há como fugir,
né? Então seria muito interessante se a gente pudesse fazer o apagamento de alguns elementos do passado, mas não é o caso aqui e a gente não pretende fazer isso. O que a gente pretende, né, na verdade, quando a gente traz essa exposição, é que a gente passe a dar uma ressignificância com relação a esse passado. Mostrar como é que essas relações cotidianas, como é que essas relações entre diferentes grupos, eles aconteceram nesse processo da formação de Pernambuco. E aí o que a gente encontra? A gente encontra nesse primeiro momento, né, já que você explicou um dos primeiros expositores dessa sala, é justamente a relação entre a cruz e a espada. A cruz e a espada, ela tem uma relação bem significativa naquilo que nós chamamos do processo que vai se dar principalmente da catequese dos grupos, né, indígenas, dos povos originários, né? A gente sabe muito bem que essa catequese, muitas vezes, ela foi feita de forma forçada. Então, de uma certa maneira, a própria catequese em si, ela traz esse contexto. É que ela poderia ter sido feita, como muita gente imagina, através de um processo da questão da palavra, da questão da religião, da ideia da espiritualidade, mas também houve situações em que esse tipo de processo ele não foi feito de uma forma tão suave assim. E aí, vamos dizer assim, essa catequese, em alguns momentos, eles acabaram tendo a utilização do uso da espada. Fora isso, uma coisa também que é muito importante que seja dita, é que muitas vezes a gente não percebe, muitas vezes quando a gente vê uma casa grande, muitas vezes quando a gente vê alguma estrutura que é ligada a essa elite, a gente muitas vezes não consegue perceber onde passou, né, as populações que não faziam parte dessa elite. Então muitas vezes parece que quando a gente olha uma casa grande, a gente só consegue ver ali os senhores de engenho. Mas a casa grande em si, ela representa um espaço em que nós vamos ter vários tipos de conflitos. E quando eu digo que existe um espaço com vários tipos de conflitos, eu estou consequentemente dizendo que existiram pessoas, existiram grupos aqui que de uma certa forma não aceitaram esse processo de colonização, não aceitaram esse processo de catequese, não aceitaram esse processo, vamos por assim dizer, entre aspas, de domestificação. Então existiu aqui grupos que realmente quiseram de uma certa forma construir um outro tipo de história, que lutaram para construir um outro tipo de história. E por que mais uma vez eu destaco que o museu torna-se importante? Porque existe já muito fecundo na mentalidade das pessoas, principalmente daqui de Pernambuco, que a história pernambucana é açúcar. E na verdade ela é muito mais que isso. O açúcar parece que é um elemento central. Quando a gente vai lá para o Homem do Nordeste, o açúcar aparece, né? E quando a gente vai entender sobre como se desenvolveu a economia do nosso estado, a partir da monocultura do açúcar, do processo de escravização, eu acho que a gente nem sempre vê só um doce Pernambuco. É preciso também olhar para essas memórias traumáticas e perceber o quão duro foi construir esse império colonial e essa ideia de sociedade que repercute até hoje em males e conflitos e em grandes desigualdades sociais. Mas eu estou daqui vendo uma outra sessão. E essa acho que não pode escapar, André, porque toda vez que a gente vai falar da história de Pernambuco, surgem os holandeses. Eu ainda preciso me convencer do porquê que é tão importante a gente entender a ocupação dos holandeses, que foi até relativamente curta, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa ocupação holandesa e sobre essa seção que o museu traz e qual a relevância dela para o contexto da exposição. A primeira coisa que a gente destaca com relação à questão dessa exposição relacionada com o período holandês é aquela velha pergunta que muita gente faz quando chega aqui no museu, né, que acabou de uma certa forma criando uma crença na mentalidade de muita gente daqui de Pernambuco que teria sido muito melhor se os holandeses não tivessem sido expulsos. E aí passa a se repercutir essa ideia e acabou de uma certa forma criando um mito dentro da cabeça de muita gente que Pernambuco teria sido um país de primeiro mundo, Pernambuco teria sido desenvolvido se os holandeses aqui permanecessem. Esse setor, de uma certa forma, ele é importante por quê? Porque também quebra um pouco com isso. Primeiro, é importante que se diga a todos que colônia é sempre colônia. Então, os holandeses que vieram para cá vieram com o objetivo de colonizar. Não é à toa, por exemplo, que o Suriname é uma colônia holandesa e o Suriname ele tem várias mazelas, inclusive piores que até a que nós temos aqui em Pernambuco. Então, essa ideia já é uma ideia falha. Segundo aspecto que é importante, esse período holandês, por mais curto que foi,
ele foi muito significativo justamente por quê? Porque houve um processo de uma construção ligada a uma materialidade. O que eu quero dizer com relação a isso? Os holandeses chegam em Pernambuco em 1630, eles vão, de uma certa forma, só tomar posse do território em 1635. De 35 a 37, esses holandeses, eles não conseguiram desenvolver grandes projetos aqui, até que a Companhia das Índias Ocidentais tem a ideia de trazer para Pernambuco o Conde Maurício Nassau. Então Nassau faz, né, a Casa da Boa Vista, faz o Palácio de Friburgo, a famosa ponte. Então tudo isso faz com que apenas nesses 7 anos fosse o suficiente para que muita gente imagine que Pernambuco, ele de fato, ele teria sido melhor se os holandeses aqui tiveram. E um outro elemento também que é importante ser destacado é justamente o processo de restauração. Todo mundo aqui que passa na divisa entre Recife e Jaboatão dos Guararapes pode perceber que existe uma placa dizendo: a pátria nasceu aqui. E aqui a gente traz também algumas imagens, né, mostrando a questão dessas duas batalhas que foram muito simbólicas nesse processo dessa expulsão, que é a do Monte das Tabocas e a do Monte dos Guararapes. E aí vocês podem verificar que essas 3 imagens, que são que nós chamamos de ex-votos, elas vão trazer algumas peculiaridades desse processo, dessas batalhas. Um ponto que eu queria chamar a atenção para você que vai visitar o museu e vai ver essas batalhas, perceba que existem 4 personagens que ganham um grande destaque, né? André Vital Negreiro, João Fernandes Vieira. Nós vamos ter a representação indígena, que é o Felipe Camarão, e a representação, vamos dizer assim, africana, que é justamente o Henrique Dias. E se vocês perceberem nessas imagens, quando as pinturas elas trazem o regimento de Henrique Dias, que era justamente a representação dos negros que lutaram contra os holandeses, perceba que Henrique Dias não está em cima de um cavalo. Já João Fernandes Vieira, branco, está em cima de um cavalo, né? Então, assim, a gente também pode passar essas curiosidades para mostrar que, mesmo ele sendo um dos heróis, a visão, infelizmente, que se tinha, já era uma visão, de uma certa forma, de colocar ele numa posição um tanto quanto inferior com relação ao João Fernandes Vieira, por exemplo, que era uma pessoa que era tida como vamos dizer assim, um descendente branco, um descendente de um português, nesse caso, né, de uma família europeia, vamos por assim dizer. Tu tá dando uma aula pra gente, eu estou muito animado de perceber fatos históricos dentro de um espaço que é massa, que tem volume, tem geometrias, tem cores. É muito diferente quando a gente está lendo no livro e quando a gente entra no livro, que é a experiência do museu. E eu fiquei aqui pensando sobre essa questão do memorializar. Por exemplo, alguns estratos sociais conseguiram perpetuar sua memória exatamente porque se autodocumentavam, né? Então, por exemplo, existe relatos, objetos e fatos, pinturas que vão mostrar muito bem para a gente sobre os engenhos, né, e a sociedade e o desenvolvimento urbano do estado de Pernambuco. Por um outro lado, eu observo que existe sempre uma falta dessas memórias da população negra, que certamente o museu deve encontrar alguma dificuldade de encontrar esses registros, né? Mas ao mesmo tempo a gente acaba de entrar numa sala onde se intitula Xangô Pernambuco, né? E aí nós temos aqui fotografias sobre o candomblé, o maracatu, tem uma série de ex-votos e diversos outros objetos que me parecem até que são sagrados, né? São afro-religiosos. E aí o museu se coloca nessa narrativa para falar também dessas pessoas, né? Qual é o desafio de trazer essa narrativa? Tem pessoas que são, por exemplo, do candomblé, ou pessoas negras que participaram da construção desse espaço? Ele contou com a participação de um professor, pesquisador, antropólogo, chamado Raul Lodi. Ele é uma das maiores referências em relação à questão dos estudos referentes a
cultura afro, a questão de pesquisas ligadas à cultura Xangô, vamos por assim dizer, e ele vai ser o responsável pela configuração desse espaço. Bom, quando foi se pensado na construção desse espaço aqui, houve alguns pontos que são interessantes de serem destacados. O primeiro deles era justamente para tirar um pouco de um preconceito que existe com relação à questão das religiões de matrizes africanas. A gente, infelizmente, ainda hoje encontra pessoas que vêm visitar aqui o museu, que ao chegar nesse espaço aqui, elas não querem permanecer, porque elas fazem algum tipo de relação, né, na famosa e pejorativa forma de se falar, né, de que essas tradições, de que essas representações religiosas, elas são do mal, elas são representações espirituais malignas, etc. Então, a gente percebe a importância disso do ponto de vista religioso, por quê? Porque isso já ajuda a combater esses preconceitos que ainda hoje insistem em permanecer. Um segundo elemento também que é muito importante ser destacado com relação a essa apresentação aqui é que mostra aquilo que a antropologia fala que é chamado de sincretismo. Esse sincretismo que muitas vezes a gente coloca apenas no sentido religioso, a gente pode perceber por essas representações, por essas peças que estão nesse setor, que esse sincretismo ele não foi apenas religioso. Esse sincretismo ele se deu em esferas muito maiores do que a religião. Como, por exemplo, a gente pode perceber que determinados objetos que nós temos aqui são objetos que é possível serem vistos dentro de casas de pessoas que diretamente não estão ligadas a essas religiões africanas. O que demonstra que esses instrumentos, boa parte desse acervo, eles poderiam transitar não apenas dentro dos remanescentes africanos, mas sim de pessoas que muitas vezes, do ponto de vista direto, não praticavam candomblé, né, não praticavam essa religião descendente da África e que mesmo assim se utilizava desses instrumentos dentro do seu cotidiano. Então isso é um segundo elemento muito importante. E o terceiro é o contexto histórico desse acervo que nós temos aqui. Boa parte desse acervo que está em exposição, ele é derivado da apreensão que foi feita no período do governo Vargas, na era Vargas, né? Período do Estado Novo, que foi um período que perseguiu terreiros, que perseguiu as religiões de matrizes africanas. Então é importante também se dizer que alguma dessas perseguições elas foram maléficas no passado e que hoje, nesse presente, é muito interessante que a gente tenha esse conhecimento para impedir que outras perseguições elas possam vir a ser feitas. Massa, André, é importantíssimo, porque a gente percebe que o museu está se colocando também no combate à intolerância religiosa a partir de informações, né, a partir de artefatos e objetos que vão contar a história da população negra, não apenas por suas dores, mas também por seus feitos. É muito comum a gente encontrar nos livros de história negros e negras sempre colocados em espaço de subalternidade. E aí observar que o museu está trazendo essa experiência da população negra de uma maneira propositiva, né, elevando o status que essa população precisa ter, não deixa também de ser um lugar para as pessoas de recuperação da sua autoestima. E aí, tudo que é bom dura pouco, né, André? É o que dizem. Estamos chegando aqui no momento final da nossa visita e chegamos na última sala, né? Somos recebidos aqui com a parede amarelo vivo, com muitas cores e muitos volumes. Eu queria fazer só uma apresentação rápida do que a gente vê, né? Mas principalmente sobre as representações, né, da arte popular, das festas tradicionais, da culinária e da arquitetura, além dos quadros e esculturas que representam a cultura nordestina, né, de maneira muito majestosa. Aí eu queria que você mostrasse para a gente alguns desses elementos da nossa identidade e da nossa pernambucanidade, para pegar o conceito que a gente já vem discutindo faz tempo. Certo. A principal ideia dessa última sala é o que se é chamado de mix, né? O que seria esse mix? É mostrar que tudo isso que a gente veio construindo, né, ao longo dessa nossa história, ela acaba desembocando no século XX,
querendo ou não, século XX, século XXI, em todo o acervo de informação que artistas, principalmente daqui de Pernambuco, eles vão se utilizar para as suas produções artísticas. Então, quando a gente chega aqui nessa sala, a gente começa a perceber que vai existir toda essa questão de uma produção artística, artesanal, que faz referência, que faz representação a essa história de Pernambuco, a essa produção cultural de Pernambuco, a este patrimônio pernambucano. E essas representações, elas podem ser dadas tanto do ponto de vista de madeiras entalhadas, como esse conjunto de peças, como vocês podem perceber. Essa representação, elas também podem ser vistas dentro de litogravuras, principalmente, né, no caso, o maior destaque que a gente dá é a questão de J. Borges, que trabalhou bastante com relação a isso. O Gilvan Samico, ele também foi um artista muito importante nesse processo. A gente tem algumas representações tidas como representações de barro, né? Com alguns bonecos que são de Vitalinos, né? Alguns bonecos que são de Tracunhaém, trazendo também um pouco dessa variedade, né, de produção desse acervo de argila, vamos dizer assim, desse acervo cerâmico. E a gente traz também algumas representações que, querendo ou não, foi muito importante para essa parte, vamos dizer assim, da nossa pinacoteca, né? A gente traz alguns artistas que são, vamos dizer assim, que possuem uma grande relevância dentro do cenário, não só pernambucano, como nacional. A gente traz obras de Lula Cardoso Ares, Manezinho Araújo, Eliezer Xavier. Então a gente traz dentro desse acervo também essa parte, vamos dizer assim, da pintura, da iconografia, mostrando que muito dessa produção artística ela vai ter essa influência. Nem que seja uma influência indireta, mas essa influência faz com que esses artistas, principalmente os daqui de Pernambuco, eles reproduzam essa cultura pernambucana, essa historicidade pernambucana. Querendo ou não, eles também são importantes porque eles ajudam a mudar um pouco essa mentalidade, como a gente falou agora há pouco atrás. Então essa sala ela acaba sendo uma espécie de uma coroação de tudo isso que a gente veio vendo ao longo de todo o processo do acervo que estava exposto aqui. Sim. Nessa parte. Eu acho que é muito interessante a gente chegar numa apoteose onde a gente consegue, então, perceber a diversidade cultural, a cultura popular, né? Ali eu acredito que é uma representação da Rua da Aurora, né? Dos casarões, que eu tenho uma memória afetiva muito bacana com esse lugar. Eu vejo aqui também produções em barro, né, de Maria de Nuca, que é muito interessante, né, a gente vê essas mulheres na produção da cultura popular, da arte, do artesanato. Aqui temos peças de Baé, que são mulheres, não é? Se abraçando também numa experiência afetiva. Sim. Que nos remonta também a esse outro lugar, né, dos sentidos que a gente discute hoje sobre o gênero. E aqui tem uma peça de Zé Caboclo, né, que, se não me engano, é contemporâneo de Vitalino, mas que vai trazer fortemente no barro a representação da figura negra. Então, eu acho que essas imagens, esses volumes que o museu traz aqui, realmente dá a tônica dessa pluralidade que compõe as nossas identidades culturais. André, eu quero te agradecer imensamente por ter mediado essa exposição para o Patrimônio Cast, e através de você eu quero agradecer a todas as pessoas que fazem parte do Museu do Estado de Pernambuco e que abriram as portas para que a gente pudesse visitar e conhecer um pouco mais sobre as nossas identidades culturais. Eu que agradeço o convite, queria dizer que foi uma honra participar desse projeto e queria aproveitar todos vocês que estão agora nesse momento escutando, que venham visitar o museu. Quem conhece, venham novamente. Quem não conhece, venha conhecer, porque aqui, além da questão histórica de Pernambuco, como a gente já falou ao longo de todo esse podcast, aqui a gente vai perceber o quanto que esse local é um local de representação viva. Ele traz memórias vivas, ele traz representações e peças que trazem uma vivacidade e que nos permitem ter um conhecimento muito melhor com relação a essa nossa parte histórica. Simbora, venham conhecer o Museu do Estado de Pernambuco.
O Museu do Estado de Pernambuco funciona de terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Já nos sábados e domingos, as exposições ficam disponíveis ao público das 14 às 17 horas. A entrada custa R$ 10 e R$ 5 para quem é estudante, para professores e pessoas acima de 60 anos. Se for em grupo, pode agendar uma visita, que a equipe de mediação vai te apresentar cada detalhe do lugar. Muito obrigado por estar aqui com a gente e por ouvir o Patrimônio Cast. Este podcast possui roteiro de Cássio Ranieri, Cecília Canuto, que é produtora executiva, e Gil Araújo, que também é da operação técnica. Dá aquela moral, curte, segue e compartilha. Na próxima semana, vamos caminhar pela exposição de um outro museu. E lembre-se, museu é vivo, museu é massa e é experiência. Até a próxima, galera!